Irmãos, a gente vai dar uma pausa rápida em Marcos hoje, tá? A gente vai literalmente voltar bastante lá para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Então tá fácil de achar. Quem tem dificuldade para achar os livros na Bíblia, comece a orar ela. Aí você vai orar ela, não é complicado, né? Comece a ler ela, aí você vai ficar craque nisso. Mas para facilitar, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, não é índice o primeiro livro da Bíblia, tá? É Gênesis. Piada terrível, né? Gênesis 22. Que bênção ver a igreja cheia, né, irmãos? Deus está aumentando a igreja, né? Tem 2 membros novos na igreja essa semana. A gente descobriu que a minha maravilhosa esposa está grávida de 2 bebês. A gente não imaginava isso, né? Deus surpreendeu a gente. Mas a gente está muito feliz, porque a gente sabe que filhos são herança do Senhor, né? E de alguma forma, Ele nos abençoou duplamente. É tudo em dobro, né? Bênção em dobro, fralda em dobro, tudo vai ser em dobro, né? Glória a Deus por isso. Amém? Gênesis 22, leremos do verso 1 ao 14. Todo mundo achou? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou e disse: Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá até a terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe e disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento, que eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos junto de vocês. E Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os 2 caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 seguiram juntos. Chegando ao lugar que Deus havia ordenado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a sua mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada com ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou esse cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até os dias de hoje, no monte onde o Senhor proverá. Amém? Palavra do Senhor? Amém. Gente, hoje é um sermão pastoral. Na teologia a gente chama de sermão pastoral, aquele tipo de sermão que visa trazer verdades aos crentes, que de alguma forma eles já sabem, mas para que elas reacendam no coração deles. Para que no dia a dia, diante das circunstâncias da vida, eles se lembrem de algo que eles não podem esquecer. Por isso que é um sermão pastoral. Ele é muito prático. Ele te faz entender um princípio para que na terça-feira, caso seja preciso, você garre ele. Está escondido no seu coração. Amém? Eu confesso para vocês que, dessa vez, esse sermão tem um peso um pouco maior para mim. Porque eu agora sou o pai. E eu gosto muito de um músico chamado Bob Dylan. Ele tem um disco chamado Highway 61 Revisited.
Desculpa aí quem manja de inglês, mas a música que dá nome a esse disco, Bob Dylan começa bem assim: Deus disse a Abraão, mata-me o seu filho. Abraão disse, cara, você só pode estar brincando comigo. Deus disse não. Abraão fala, o quê? Essa com certeza é uma das histórias mais difíceis de se interpretar da Bíblia, correto? É estranho, é difícil. Eu cresci na igreja ouvindo as pessoas darem tantas interpretações sobre esse texto que ficava mais difícil ainda de entender. Cada pessoa ali falava uma coisa diferente. Eu falava, meu Deus, mas qual será dessas pessoas que está falando a verdade? Dependendo da ótica, do óculos que a gente coloca para ler esse texto, a gente pode interpretar Deus aqui como um sádico, que pede para pessoas atrocidades, como matar um filho. Dependendo do óculos que a gente coloca aqui, a gente pode considerar Deus aqui tipo um psicopata, uma pessoa fria, que do nada pede para alguém matar um filho. Algo bem normal, né? Terça-feira, estou fazendo nada, vou orar, Deus, mate seu filho. Estranho, né? Afinal, que tipo de Deus é esse que pede para um pai sacrificar o seu filho? Muita gente, ao ler esse texto, eles consideram ele bem constrangedor, principalmente por agredir a sensibilidade moderna, né? Eles tratam esse texto como uma afronta até as ideias de direitos humanos, né? Um bebê, ele tem vida, ele tem direitos. Como assim, mata um bebê? Não era um bebê aqui, tá? Era um filho já grande, adulto. Então fica mais estranho ainda, certo? Até porque esse negócio de matar bebês, tem gente que tem opiniões bem distintas, né? Enfim. O Bob Dylan mostra esse sentimento de forma clara, logo na primeira música do CD, quando ele, no lugar de Abraão, olha para Deus e fala, você só pode estar de brincadeira comigo. O quê? Sacrificar crianças? Essas palavras estão vindo de Deus? Quem é você? Ou pior, essa história está no livro sagrado? Algumas questões da Bíblia, irmãos, por mais complexas que elas sejam, elas não devem ser puladas, sabe? Às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente passa por textos difíceis e a tendência que algumas pessoas têm é pular. Tipo assim, amanhã eu volto e nunca mais volto. Pelo contrário, textos difíceis também fazem parte da Bíblia. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra do Senhor, amém? Gravem isso. Então, nós temos que interpretar esses textos. Existem alguns princípios que são normas teológicas que vão ajudar todos nós a interpretarmos os textos sagrados. Vocês estão cansados de escutar eu falar sobre eles, mas eu vou repetir, porque o trabalho pastoral é um trabalho repetitivo. Um dos grandes pontos é que a Bíblia tem que ser interpretada pelo testemunho da própria Bíblia. Amém? O que significa? Quando você lê a Bíblia e tem um texto difícil, você tem que procurar nas próprias escrituras resposta para te ajudar a encarar aquele texto difícil. Faz sentido? Afinal, é um único livro. Qualquer tentativa de releitura desse texto, para além das escrituras, é deficiente de recursos, porque ela toma para si pressupostos totalmente diferentes de quando foi escrito pelo autor. Faz sentido? Às vezes a gente faz isso, né? A gente pega as escrituras e tenta interpretar de uma forma totalmente moderna, e aí a gente entra num anacronismo que não faz a gente entender de forma nenhum texto. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia e a gente precisa entender quem disse, quando disse, porque disse, para quem disse. Por exemplo, algumas pessoas em textos difíceis, elas abordam, principalmente evangélicos, cristãos, elas tendem a pegar a Bíblia e transformar ela em um livro moralista, certo? É aquele tipo de fé onde a forma com que as pessoas enxergam as coisas é não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Se você fez, você não é filho de Deus. Entende? Esse tipo de abordagem moralista, ela é reducionista às vezes. Porque ela pega só uma parte sem enxergar muitas vezes o todo. A Bíblia é um livro que fala sobre moral. Amém, né? Fala. Amém? A Bíblia fala sobre regras, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque em nome da Bíblia, pessoas têm dito muitas atrocidades por aí. Faz sentido? Né? Então, esse é um texto difícil. Algumas pessoas mais modernas, elas olham para texto começo e falam, tá aí, ó, por isso que eu não sou evangélico. Como acreditar num Deus que manda matar filho? Viu, crente é tudo louco. Tire seus filhos da igreja. Tem gente que faz isso. Não faz sentido, né?
Tem gente mais moderna ainda, meio nietzschiana, que fala, não é o filho que tinha que ser morto, é esse Deus, que absurdo, né? Contudo, irmãos, essa história ela não começa aqui, nesse momento que a gente leu, nem ela para aqui, tá bom? Então, antes da gente prosseguir com o texto, a gente precisa analisar algumas coisas que precisam ficar claras aqui. Porque existem igrejas aí, sei lá, que dizem que são igrejas, que afirmam coisas totalmente contrárias daquilo que a gente vai afirmar aqui. Mas pra gente isso é inegociável, amém? O primeiro ponto deles é a Bíblia inspirada, inerrante, não contém erros, infalível, completa e soberana palavra de Deus, amém? Amém? Quem diria que ia chegar um momento onde a gente ia ter que explicar para os crentes que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? Que tempos difíceis, né? O Chesterton falou que a gente ia ter que explicar que a grama verde é verde, então acho que faz parte, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz toda, ou seja, a totalidade da Bíblia é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que todo homem seja apresentado perfeito. Essa ideia é teleios, é completo. E perfeitamente instruído para toda obra. Amém? Segundo ponto, voltando no que eu já disse, toda vez que nós lemos a Bíblia e nos encaramos com textos difíceis, nós temos que procurar resposta na Bíblia. As Escrituras devem interpretar as Escrituras. Amém? De novo, em último ponto e não menos importante, a Bíblia, irmãos, é um livro de uma única história. De Gênesis a Apocalipse, ela conta a história de um Deus que está em missão. Qual é a sua missão? Resgatar o seu povo. Amém? Deus tem um povo, no meio de muitos povos, é o povo dele, e ele zela durante todo o drama das Escrituras. Toda a Escritura fala sobre o enredo da salvação, sobre um Deus que chama o seu povo para si. Amém? Legal. Agora, uma vez que esses pressupostos estão estabelecidos, esse texto ele pode ser dividido praticamente em 4 blocos. O primeiro deles é Deus provou Abraão. Provou aqui tem uma ligação direta com testou, certo? Pedindo que ele sacrificasse seu filho amado em dedicação completa. A gente vai ver isso no verso 1 e 2. O segundo ponto na narrativa é a dramática preparação para executar tal exigência. Vocês concordam que foi meio dramática a situação ali? E a gente vai ver isso aqui. E a terceira, que é um ponto forte, é uma pergunta extremamente honesta do filho para o pai, que carecia de uma resposta mais honesta ainda. E a história se fecha, o epílogo é maravilhoso. A história se fecha falando sobre a provisão divina nessa história, amém? Através do substituto vicário. O texto começa falando que Deus provou Abraão. Essa palavra provar aqui, irmãos, ela tem relação direta com testar. Quem já viu na History esses programas chamados Forgive and Fire, que é desafio sobre fogo, que é os caras de cutelaria, que eles pegam lá os negócios e vai fazendo espada, eles fazem faca, é massa pra caramba aquele negócio. Se você é um tiozão, você deve gostar desse tipo de programa. Eu gosto, gente. Eu gosto desses programas de tio, sabe? E a ideia de provar é literalmente isso, tá? Essa mesma palavra no hebraico, ela tem relação com, literalmente, pôr à prova. Examinar para depois de feito, ser testado e aprovado, certo? Então, quando a Bíblia fala que Deus está provando as nossas vidas, não é só que Ele está colocando a gente numa situação difícil. Não, pelo contrário. Ele está colocando a gente numa situação difícil para que depois que aquela situação passe, a gente saia dela aprovado. Deus não é um cara que sacana lá no céu, que não está fazendo nada, cansei de ver os anjos, deixa eu ver quem, Ramiro, essa semana eu vou botar uma dificuldade para ver se você... Não, entende? Toda coisa que Deus coloca na vida do cristão, desde coisas boas, adversidades, essas coisas servem para nos aperfeiçoar, amém? De novo, perfeito na Bíblia não é uma pessoa que não erra, maravilhosa, sei lá, a pessoa que você sonha para casar com sua filha. Não, perfeito na Bíblia é alguém completo. É alguém que a obra de Deus vai subindo de nível até se tornar completa. Sabe quando a gente está jogando ou ligando o computador, que mostra aquela barrinha de carregamento? Completo é quando ela termina, está pronto. Essa é a ideia de completude. Amém? Então essa palavra ela não significa apenas testar de uma forma que não seja a finalidade deixar aprovado. Sabe? Só pegou lá, usou e jogou? Não. A ideia é
Provar para depois aprovar, trazer a perfeição, ou seja, concluir o processo. Amém? Isso ficou claro? A ideia de conclusão? Amém. Quando Deus chama Abraão de um jeito excêntrico, Abraão, pegue seu filho, seu amado filho, seu único filho, e ofereça ele em holocausto para mim. Gente, oferecer em holocausto não precisa legendar, né? É literalmente o que você pensou. O que mais me chama a atenção é que a palavra eis-me aqui de Abraão aparece 3 vezes no texto. Ou seja, quando Deus pede algo para Abraão, a única resposta, e a primeira resposta, e uma resposta que é sequenciada na vida dele, ele diz, eis-me aqui. Amém? Isso já ensina algo muito interessante para a gente, né? Que diante da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós, a nossa resposta deveria ser uma resposta de submissão e de obediência. Amém? Agora já examina o teu coração aí. Quando você lê as Escrituras, quando você ouve a palavra de Deus sendo pregada aqui no púlpito ou num sermão no Spotify, a primeira resposta que vem no seu coração é, tá bom, Senhor, eu entendi, eis-me aqui. Amém? Forte, né? Se a gente puxa isso pra gente. Só que assim, Abraão, ele não fez aquele tipo de promessa que a gente faz num culto de domingo à noite, fica até emocionado, não. Já viu? A gente está passando por umas barras aí, a gente vai na igreja e faz aquela oração, Deus, se o Senhor me ajudar, eu nunca mais vou deixar de ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Pô, começou em Gênesis 1. Gênesis 15 já era. Você esqueceu e nunca mais. Por exemplo, quantas pessoas aqui já começaram o ano falando, vou fazer as minhas resoluções. Aí você fala, vou treinar. 2 meses. Vou ler a Bíblia inteira. Chegou em Números, acabou. Não era um tipo de promessa vazia. O texto diz que a promessa foi acompanhada de uma obediência. Deus falou, sacrifica seu filho, ele fala, eis-me aqui. Só que ele não falou, eis-me aqui, tipo assim, vou ficar uma semana enrolando Deus para ver se ele esquece, né, e deixa o menino em paz. Não, o texto diz que no outro dia, sendo de madrugada, ele já tinha levantado, estava tudo pronto. Ou seja, primeiro a gente vê uma resposta de submissão e obediência, eis-me aqui, mas essa obediência ela não é só na fala, como muitas vezes a gente faz dentro da igreja, na nossa vida de devoção. É uma obediência prática. No outro dia de madrugada, o cara já estava pronto para fazer aquilo que o Senhor tinha pedido ele. Vocês entendem a diferença? Como é que a gente é com relação às coisas de Deus? A gente age da mesma forma? Então a gente aprende aqui, que diante da soberana vontade de Deus, a única coisa que nos cabe é obedecer, amém? Mesmo que de forma incerta. Vocês entendem que Abraão não sabia o que ia rolar? Ele obedeceu, disposto a sacrificar o seu filho. Gente, bênção demais é a gente ter a Bíblia. A gente pode ler a história de Abraão com começo, meio e fim. Mas ele não tinha a história dele ainda para ele consultar lá no capítulo 6 para ver o que dava. Entende? Ele simplesmente obedeceu. Ou seja, a gente é chamado a obedecer a Deus, mesmo sem entender muitas vezes o que tem diante de nós, amém? A gente tem conversado bastante sobre isso. Jesus fala para os caras, entra no barco. Os caras entram no barco, de repente, tempestade cai. Os caras ficam desesperados. Pronto, morreu todo mundo agora. Jesus acalma a tempestade. Deus nos chama para obedecê-lo, amém? Muitas vezes, algumas vezes, a gente não vai ter uma clareza tão 100% assim. Tá? Deus vai pedir pra gente fazer alguma coisa, por obediência a gente vai cumprir, mas tipo assim, tem que ir por fé. Faz sentido isso? Faz sentido? É tipo ter filho, né? Agora eu tô expert, brincadeira. Mas é tipo ter filho, a gente não sabe o que vai acontecer. Entendeu? A gente vai amar esses meninos, sei lá o que vai vir aí. E aí, gente, a gente vai amar, a gente vai cuidar. Aí na adolescência, um dia, esse abençoado ou essa abençoada, eles vão olhar na minha cara e vai falar, quero ir embora dessa casa. Te odeio. A gente não sabe quais são os próximos capítulos, então a gente vive crendo e tendo esperança de que a gente vai fazer um trabalho diante de Deus e Ele vai cuidar dos nossos filhos, amém? Faz sentido? Às vezes na fé é assim, irmãos, a gente tem que obedecer, prosseguir em obedecer, mesmo sem saber qual é o próximo passo. É tipo andar de carro. Sabe quando você pega estrada de noite, que a única coisa que tem diante de você é o farol? E você acredita que aquele farol, ele vai te ajudar a enxergar as coisas para que você continue dirigindo e chegue até o lugar. É a palavra de Deus esse farol, essa luz que ilumina os nossos caminhos. Mas às vezes a gente só vê a luzinha e tem que continuar pisando. Faz sentido? E isso é um processo de obediência. Só que aí nesse processo de obediência, às vezes tem dramas aí. Tem momentos meio complexos. Quem gosta de escrita, essa história, a storytelling, a narrativa é muito doida. E a Bíblia dá detalhes assim que aguçam ainda mais a beleza desse texto. Primeiro, uma preparação dramática que o cara tem arrumando as coisas ali. Imagina Abraão acordando cedaço.
4 da manhã, tá arrumando as coisas ali, aí Sara, sua esposa, chega e fala, Abraão, o que você tá fazendo? Ele, arrumando umas coisas aqui. Pra quê? Ah, mulher, depois eu conto. O que você tá arrumando? Arrumando as coisas aqui. Pra quê, Abraão? Me fala. Você sabe, mulher, quando começa a perguntar uma coisa, ela não se contenta com, tá bom, depois eu te conto. Até que Abraão fala, relaxa, tá? Eu tô arrumando aqui as coisas pro sacrifício. Lá, legal, amor. Por que você não me falou pra eu preparar o cordeiro? Não, vai ser do Isaac. Imagina que cena. É dramático, o cara tá arrumando as coisas ali. Essa é aquela típica história de fazer literalmente o pai chorar e a mãe não ver, né? Porque aqui é o pai. Só que a história fala que é mais complicado ainda, que o processo, depois que eles arrumam as coisas, ele chama 2 servos da onde ele estava até o lugar onde Deus pediu, foi 3 dias. E, gente, aqui não tinha como pedir Uber, BlaBlaCar, os caras iam andando com o seu jumentinho ali, andando com o jumentinho e todo o rolê. Imagina 3 dias assim. Eu imagino que não deve ter sido uma viagem onde rolou muitas conversas, porque o próprio texto diz que quando Isaac pergunta, ele interrompe o silêncio que estava. Não julgo Abraão. O que você vai ficar falando para o menino? Dramática a história, né? Eles estão andando durante 3 dias. Abraão avista o local, fala para os caras, fica aqui, que eu estou subindo ali com o menino, mas a gente vai voltar, depois que a gente oferecer o sacrifício para o Senhor. Isaac olha para ele e fala, pai, eu entendi que a gente está 3 dias andando para fazer um sacrifício, é normal, já fiz esse trajeto algumas vezes com o Senhor, mas tem uma conta que não está fechando, pai. As coisas estão aqui, o monte está ali, cadê o cordeiro? Você já teve uma conversa curta, sei lá, uma conversa curta não, mais ou menos, que você está falando, e de repente a pessoa só faz uma pergunta que te destrói, trava a tua cabeça, assim, abre uma caixa de Pandora de dezenas de possibilidades, assim? Eu acredito que foi mais ou menos esse tipo de pergunta. Pai, cadê o sacrifício? Só que, irmãos, a resposta de Abraão mostra que nesse teste ele de fato estava aprovado. Porque ele responde, Deus proverá. Amém? O texto diz que ele pega a lenha, coloca nas costas do seu filho e eles vão em direção à montanha. Amém? A gente vai fazer uma aplicação agora desse texto que na teologia a gente chama de leitura histórico-redentiva, que é ler um texto sagrado antigo, compreendendo que a Bíblia toda é um único livro, amém? E percebendo apontamentos antigos para realidades futuras, a saber, o sacrifício de Jesus. Na Bíblia tem muitas tipologias. Por exemplo, Moisés. Ele é o homem que Deus levanta para libertar o povo, certo? Da escravidão. Cristo nos liberta da escravidão do pecado. Entende? Então, são analogias que a gente vai fazendo que apontam para Jesus, que seria o sacrifício perfeito. Aqui, galera, olha que lindo essa história vai ficar. A Bíblia é um livro de uma única história, amém? Parece um paralelo com a história de Jesus, né? Porque Abraão é um pai que está sacrificando seu filho, né? Certo? E quem foi o pai que entregou o seu filho em sacrifício na cruz? Deus. E a história diz que ele coloca sobre os ombros do seu filho a madeira para o sacrifício. Isso faz vocês lembrarem de alguma história? E o que é mais bonito é que lá no verso 7 a 8, o texto fala que Abraão pega seu filho, coloca ele num lugar, a palavra amarrar aqui é akedá. Ele amarra o menino como era feito num sacrifício, entende? E a história diz que ele é interrompido. Ele é interrompido com uma voz que está dizendo, Abraão, não precisa fazer isso. Está claro que você é obediente. Você foi aprovado, em outras palavras. Sabe aquele teste que eu te coloquei? Parabéns, meu filho. E Deus coloca na história um personagem que é muito interessante.
Na escrita narrativa tem um recurso no cinema chamado Deus Ex Machina, que é quando tudo parece perdido, aparece um personagem que salva todo mundo. Quem aqui já assistiu um maravilhoso filme, uma obra do grande cinema, das belas artes, chamado Mercenários 2? Brincadeira, Mercenários 3. Tem um momento que a arma dos caras acaba, tem um monte de gente assim, tipo, vai dar muito ruim. E tipo assim, não vai dar ruim pra eu, Raul e o Habib, vai dar ruim pra Stallone. Tipo, Arnold, só cara top. E de repente, quando eles estão perdidos, fala, a gente vai morrer, do nada começa a sair tiro, e mata todo mundo. Vocês lembram dessa cena? De repente aparece quem? Deus Ex Machina, um salvador. Sabe quem? Vocês que são jovens não vão entender o peso dessa palavra. Chuck Norris. Stallone olha para ele, eu não lembro o nome do personagem, e fala, por onde você estava? Ele fala, andei fazendo uns negócios diferentes aí. Uma cobra recentemente me picou, e depois de 3 dias agonizando, ela morreu. E ele salva aquelas pessoas. É mais ou menos aqui. Nessa história, aparece um personagem que ninguém imaginava. Aparece um cordeiro, certo? Não é isso que a gente leu? Preso lá. E este cara substitui o filho. Certo? Hebreus 11, 19, na galeria dos heróis da fé, ela menciona Abraão. E o texto diz, Abraão creu que Isaac, mesmo que se ele morresse, Deus o ressuscitaria. Olha a fé que aquele homem tinha. Mesmo sem entender o que aconteceria diante dele, ele sabia que ele tinha um Deus que era soberano sobre todas as coisas e que ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. Até esse momento das Sagradas Escrituras, você não vê ressurreição. Abraão cria, as Escrituras testemunham que ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar seu filho. A segurança daquele patriarca não estava na compreensão intelectual do que estava acontecendo. A segurança daquele patriarca estava porque ele acreditava no Deus que ele servia. Vocês entendem isso? Então, nesses momentos de provas que Deus nos submete, a gente tem que entender que Ele é soberano sobre todas as coisas e que Ele está nos santificando, Ele está nos aperfeiçoando. E isso tem que fazer com que a gente tenha um coração ligado, não na forma com que eu estou enxergando aquela situação, mas no entendimento que Deus está sobre ela, permitindo ela para que eu me aperfeiçoe. Diante de uma situação difícil, o J.L. Parker fala, a gente não tem que ficar se perguntando, por que, Senhor? A gente tem que se perguntar, tá bom, Deus, já que você está permitindo que isso aconteça comigo, como eu posso glorificar o Senhor nessa história? Vocês entendem? Como eu posso aprender do Senhor para lidar da forma que o Senhor espera para que de fato eu seja aprovado? A gente faz isso, você faz isso nas circunstâncias difíceis da sua vida? Porque para fazer isso você tem que crer como Abraão cria, que não era por você, era por causa do Deus que você serve, aquele que é todo poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, sente. Vocês conseguem entender o chamado para gente nessa noite? É crer que Deus governa sobre todas as coisas. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então isso tem que fazer a gente lidar melhor com as nossas provas, os nossos testes. O que o Abraão entendia aqui era justamente o que o Bob Dylan não entendeu. Abraão tinha uma coisa que o Bob Dylan não tinha ali, que era fé. Fé é entender que por mais doida que essa história poderia parecer, ia ficar tudo bem, porque Deus estava sobre ela. Essa é a beleza do Evangelho, irmãos. É compreender que mesmo não sabendo o que tem na nossa frente, em Cristo, se Ele pedir para mim, vá, eu posso ir tranquilo, porque eu sei que Ele estará comigo. Amém? E é só isso que a gente precisa. Esse cordeiro que aparece na cena aponta diretamente para Jesus, que seria quem? O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. João 1, 29. Na teologia a gente chama isso de substituto vicário. É aquele que morre em favor de muitos. Você consegue entender isso, irmão? A história de Abraão inicia a história dos patriarcas. Vocês, possivelmente, toda vez que vocês escutam a palavra Abraão, pelo menos 80% dela você deve escutar Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Quem era Isaac aqui? Isaac era o filho de Abraão que representava
a promessa divina que daquele homem velho e de uma esposa estéril teria uma grande nação. Havia um pacto, uma aliança com Abraão que repousa sobre todo o povo de Deus. Amém? Quem era Isaac aqui? Ele era o primeiro filho de todos os outros que viriam. Romanos 8 vai nos dizer que nós somos adotados por Jesus, que é o primogênito entre os outros irmãos. Você vê como a história vai se encaixando? Nesse momento, sem Isaac não teria Israel, sem Israel não haveria Cristo e sem Cristo não haveria salvação. Todo mundo que fica chocado ao ler esse texto é porque não percebeu aquilo que um leitor atento consegue perceber, uma verdade muito mais profunda, que não se trata de um pai e de um filho e de um monte de um sacrifício, se trata de um apontamento para aquilo que Deus faria pelo seu povo. Se trata de um lembrete de que aquele pacto repousa sobre nós. Por meio de Isaac, o primeiro filho de muitos filhos incontáveis, como as areias e as estrelas do céu, começava uma aliança. Por meio daquele menino, a aliança se cumpriria. E é assim que Cristo fez na cruz por nós. Ele selou nela a aliança de Deus. Foi por meio daquele filho amado oferecido em sacrifício lá na montanha, outra montanha, bem lá na frente, chamada Montanha da Caveira, o cordeiro foi sacrificado. Esse texto, ele precisa ser visto como um precursor do entendimento cristão da redenção através do derramamento de sangue de um cordeiro perfeito que salvaria todo o povo de Deus. Essa história, ela é desafiadora. Gênesis 22, 6 diz: Isaac, o seu filho amado, esperança para o mundo, fonte de todas as bênçãos, estava subindo aquela colina com as lenhas nas costas, assim como Cristo fez na cruz. Então, ao ler esse texto, o lembrete que eu queria trazer aos nossos corações nessa noite é sobre Jesus. Ele proveu. Essa talvez seja uma das doutrinas fundamentais da fé. A crença de que vai ficar tudo bem para o povo de Deus. Por quê? Porque Cristo proveu tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação. Amém? Por isso que a nossa fé não é uma barganha. Eu vou fazer uma coisinha aqui para ver se Deus fica feliz. Mas é o entendimento naquilo que Ele já fez. Como aquilo me afeta, aí o que eu faço? Eu retribuo em gratidão. Deus proverá. O texto termina falando, irmãos, que após isso acontecer, Abraão coloca um nome naquela montanha. E ele disse... Quem lembra qual é o nome? Deus proverá. Aqui é onde a história se encaixa perfeitamente. É o final perfeito dessa história. Não por aquilo apenas que estava acontecendo ali, mas porque aquilo ali apontaria para uma verdade eterna. Cristo proveu. Centenas de anos depois, a gente pode olhar para uma colina chamada Calvário, onde Deus Pai sacrifica o seu filho, o seu único filho unigênito, e cumpre essa promessa. Por isso nós cremos. Nós cremos em um Deus que provê. Por muito tempo e anos, e até hoje, os judeus olham para aquela montanha e apontam para lá dizendo: o verdadeiro sacrifício está chegando. Ele virá. Deus proverá. Nós cristãos podemos olhar e dizer: Ele já veio. O Senhor Deus proveu tudo que a gente precisa. Louvado seja Ele. Amém? Que o Senhor nos ajude. Bom, que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades sagradas, aprofundá-las nas nossas vidas para a sua glória. Amém?